Olá, o SBT entrevista hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer grande também estar falando mais uma vez com você aqui. Obrigado, ministro. Vou começar falando de um assunto que interessa muito para o telespectador do SBT, que é a questão da Previdência. Interessa aos brasileiros, né? O senhor defende, ministro, acha que seria um bom parâmetro se estabelecer uma idade mínima igual para homens e mulheres e essa idade ser 65 anos? Olha, nós estamos estudando ainda esse assunto com uma coisa em mente, que é importante que todos tenhamos isso bem presente. É o fato de que, mais importante ainda do que quando exatamente vai ser o início do pagamento da aposentadoria, é muito importante que o aposentado ou quem está contribuindo hoje tenha a segurança de que vai receber a aposentadoria e que será naqueles valores, etc. Então, é muito importante que a Previdência Social seja financiada e tenha condições de, no longo prazo, cumprir as suas obrigações. Tem que fazer a reforma hoje para não ter calote na aposentadoria no futuro. Exatamente. É isso. Você colocou de uma forma clara. Nós já temos alguns estados que já estão com alguns problemas. Nós já temos muitos países que já vimos onde a Previdência não conseguia cumprir as suas obrigações de pagar as aposentadorias, e o que nós precisamos é garantir que sejam regras razoáveis, justas, e que todos os trabalhadores, todos os contribuintes fiquem seguros de que vão receber a sua aposentadoria decente e justa. A expectativa de vida está aumentando. Ter uma idade mínima é importante? Idade mínima é muito importante, exatamente pela questão que você coloca, né? Cada vez mais existem pessoas que se aposentam relativamente cedo e que depois ficam um período muito longo aposentado, que é ótimo, que a expectativa de vida aumente, né? Mas eu tenho, por exemplo, conhecidos ou conhecidas que já estão tendo mais tempo de aposentado do que trabalhado. Então é importante que tudo isso seja levado em conta. Mesmas regras para homens e mulheres? Isso aí nós estamos estudando ainda dentro, inclusive, dessas questões de expectativa de vida. Mas é o ideal, né? Seria, a maior parte dos países está caminhando para essa direção. Seria o ideal, É. mas está discutindo. Ministro, no Brasil os mais pobres começam a trabalhar mais cedo, né? Uma questão que se faz de crítica a estabelecer uma idade mínima é que ela pode penalizar os mais pobres. Quem começar, por exemplo, a trabalhar com 15, 16 anos, se fixar uma idade mínima de 60 anos, vai trabalhar 45, 44 anos. Se for 65, são 50 anos. É possível que haja uma combinação de idade mínima com um tempo de contribuição maior do que o que existe hoje? Olha, tudo isso é uma possibilidade, quer dizer, tem vantagens e desvantagens, tudo isso, né? Evidentemente que sempre se pode colocar regras, eu estou falando teoricamente, sempre se pode colocar regras que um tempo de contribuição maior possa ter um resultado que seja, leve isso em conta. Em resumo, tudo isso é importante que seja justo, que é o que você está colocando. É justo? Não é justo, a pessoa trabalhou mais. O que é importante, de novo, é que a Previdência consiga pagar. E não penalize os mais pobres, essa E não preocupação. penaliza os mais pobres, certamente. E aí, pelo que eu entendi, ou seja, o benefício pode ser proporcional ao tempo que contribuiu. Contribuiu mais tempo, um benefício maior. Contribuiu menos tempo, um benefício menor. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora, nós estamos aqui com inclusive um grupo de trabalho envolvendo centrais sindicais e depois o Congresso e etc., e o governo, exatamente para nós chegarmos a uma visão que contempla o ponto de vista de todos, mas com um objetivo, que a Previdência Social tenha a capacidade de cumprir as suas obrigações. O senhor falou nessa semana uma coisa importante, diferenciou direito adquirido de expectativa de direito. Hoje a regra para o trabalhador que vai se aposentar pela Previdência Privada é que o homem contribua durante 35 anos, a mulher durante 30 anos. Se ele contribuiu durante 35 anos, mas ainda não pediu a aposentadoria, ele já está com o direito adquirido. Eu, que ainda não contribuí durante 35 anos, não tenho direito adquirido. Eu tenho uma expectativa de direito. Exatamente. A reforma, ela tem que atingir quem tem expectativa de direito. Exatamente. É isso que vai acontecer. É isso. Essa é a minha opinião. E acredito que é o que deve prevalecer, né? Mas, de novo, não tem ainda uma proposta finalizada, acordada. A primeira reunião
desse grupo de trabalho, na realidade, foi hoje. Portanto, estamos no início do processo, esperamos em 30 dias ter uma proposta. Essa ideia de valer só para quem ingressar no mercado de trabalho a partir de hoje, na sua opinião, não resolverá o problema do ponto de vista financeiro no futuro? Não, a questão financeira da Previdência, não. Evidentemente, é melhor, não é? É uma coisa um pouco mais generosa, porque não preocupa ninguém que já está trabalhando. Agora, por outro lado, é algo que vai fazer efeito daqui a tanto tempo que até lá a Previdência já terá tido problema financeiro. Para quem está com 60 anos e eventualmente haja uma mudança nessa expectativa de direito, como é que o mercado de trabalho vai absorver alguém que está nessa idade? Não é difícil? Certamente é mais difícil, mas 70 anos é uma idade superior a qualquer idade, não é, mínima colocada dentro do que é prática hoje na maioria dos países. Existem alguns países que têm idade até de 67 anos, aqueles países que têm uma expectativa de vida maior, né, do que países como o Brasil. Mas 65 normalmente é a norma para o qual está se caminhando nos diversos países. Mas, seria um bom parâmetro para o Brasil? Aparentemente, sim, é a norma da maioria dos países hoje. Em relação ao tempo de contribuição, ministro, para encerrar esse capítulo da Previdência, um tempo de contribuição de 40 a 43 anos faz mais sentido do ponto de vista atuarial? Seria uma faixa na qual o governo está pensando em trabalhar? É uma faixa que, de novo, tem sido usada em muitos países. Por que eu estou colocando isso, Kenneth? Por uma razão muito simples. Nós não temos uma proposta. Então, o que nós temos são linhas, diretrizes gerais e baseada na experiência de outros países que têm uma previdência social consolidada, bem-sucedida, em que a população está muito satisfeita com ela, mas que também é financiável. E isso é uma coisa que nós vamos levar essa mensagem, de fato, para a população. Você tem que olhar também as finanças da Previdência, saber até que ponto o déficit da Previdência está crescendo de maneira que pode ameaçar o futuro da própria Previdência. Então é muito importante que todos olhemos tudo e é nosso dever de homens públicos levar a mensagem, levar as informações para você que está nos olhando, saber do que se trata e por que nós estamos discutindo isso. Como esse assunto da Previdência estava muito fácil, vamos para o mais difícil agora, que é o da CPMF. Dois colegas de ministério do senhor, o Gedel Vieira Lima, da Articulação Política, e o Romero Jucá, do Planejamento, falaram, não, CPMF ainda não, demonstraram resistências. O senhor falou que, se necessário, proporia uma CPMF. A gente está vendo um quadro de um buraco nas contas públicas muito grave. Há quase um consenso entre os economistas, ministro, e o senhor fazia artigos lá na Folha de São Paulo, e eu me lembro do que o senhor escrevia, ou seja, dá para sair dessa crise só cortando gastos ou a gente vai ter que elevar impostos, ainda que temporariamente? Se necessário. Quer dizer, os ministros têm razão de que o CPMF é algo que tem efeitos que não são muito positivos na economia. Qualquer aumento de imposto, na realidade, tem efeitos que hoje no Brasil já não são totalmente positivos, tem custos importantes. Então, idealmente, não tem imposto nenhum. Tá. Em dito isso, o que acontece? Nós precisamos cobrir o déficit público, diminuir o déficit público e fazer com que a dívida pública pare de crescer. Porque é a mesma coisa na vida de cada um, na sua, telespectador, na minha. Se nós começamos a gastar muito mais do que ganhamos, a nossa dívida vai subindo, uma hora tem problema. Então nós vamos ter que... Agora, se nós vamos cortar uma diversão, um cinema, ou se vamos ter que cortar alguma coisa mais séria, ou se vamos trabalhar mais para aumentar a nossa receita, o nosso salário, isso aí é uma questão das possibilidades e da opção de cada um. Agora, uma elevação temporária de impostos faria com que a dívida pública parasse de crescer num ritmo muito mais rápido. A ideia é o seguinte, se não houver nenhum imposto, as despesas têm que ser cortadas mais profundamente, isto é, as despesas públicas. Então, em tese, é possível não ter um aumento de imposto, mas aí os cortes são importantes.
E aí nós estamos fazendo cortes de todos os tipos do governo. A gente já está em recessão, né? Não é tão Pois é. fácil cortar assim, e a Exatamente. arrecadação está caindo. Exatamente. Então é esse o problema. Apesar de que nós achamos que no momento em que a economia começa a recuperar a confiança. Por quê? Porque o governo está tomando as medidas necessárias, porque as contas públicas começam a ter uma outra dinâmica, isto é, começam a evoluir de uma forma diferente. A dívida, em resumo, começa a diminuir o crescimento, começa a crescer mais devagar, e de repente a dívida vai parar de crescer e todo mundo pode ver isto, o que acontece? O nível de confiança aumenta. Então seria melhor elevar um imposto para fazer isso mais rápido? O nível de confiança aumentando, eu já tenho hoje mesmo, só com essa expectativa, eu já começo a encontrar comerciantes, desde uma pessoa que tem uma loja no interior do Ceará, que está me dizendo isso hoje, que um parente dele tem uma loja na cidade do interior, até grandes redes de varejo começam a me dizer. As pessoas começam a ir mais à loja. As vendas estão começando devagar, mas você já vê muito mais disposição de comprar, o que significa que as pessoas estão começando a reagir. CPMF será uma decisão sua e do presidente Temer? Sim, e do Congresso. Haverá votos no Congresso para aprovar uma medida dessa, se for necessário? Isso aí é o que nós vamos ver. Vamos ter que negociar com o Congresso, se for necessário. E, de novo, nós vamos apresentar as alternativas. Podemos não aumentar imposto nenhum, não tem problema, desde que os cortes de despesas sejam aqueles. E o que é importante é apresentar para o Congresso, e aqui, e para você, e para a sociedade, qual é a realidade. Porque o que é importante hoje é dizer a verdade. Ministro, por que o governo está demorando a anunciar as medidas? O mercado financeiro está muito ansioso. O senhor fala que vai devagar porque está com pressa, não sei, a frase é mais ou menos assim, mas já há uma certa ansiedade. Por que não anunciar logo de uma vez? É natural a ansiedade do mercado. O mercado funciona no dia a dia, apostando e etc. Então, é normal esta ansiedade, né? Eu trabalhei no setor privado muitos anos, então conheço muito bem, né? Dirigia instituições que tinham mesas de operações e os operadores eram nervosos, queriam saber. Mas isso não pode direcionar medidas de profundidade como as que nós estamos discutindo aqui. São medidas que impactam a economia, impactam as pessoas, impactam o país como um todo. Então, isso precisa ser estudado. Por exemplo, quais são as medidas? Nós precisamos, em primeiro lugar, saber qual é o tamanho do problema. Qual é do buraco nas contas públicas. Então, nós estamos fazendo conta. Esperamos que até sexta-feira, não tenho segurança que até sexta-feira nós vamos ter o tamanho disso. A partir daí, nós vamos começar a propor as medidas. Primeiro, você tem que fazer o diagnóstico. Se está doente, vai olhar primeiro o que é antes de tomar remédio. No domingo eu tive uma informação muito boa de que esse buraco estava girando entre 134 bilhões e 136. E que poderia chegar a 150 bilhões de reais. É uma faixa que faz sentido? É uma faixa razoável, de novo. São estimativas ainda, essas que você ouviu eram estimativas, porque existe muita coisa que ainda não dá para saber. Por exemplo, qual será o total de impostos a ser pago por aqueles que vão legalizar, que vão repatriar recursos que tenham no exterior, por exemplo? Vamos ou não vamos apresentar algumas medidas que vão já fazer efeito esse ano? Serão ou não serão aprovadas? De elevação de impostos, por exemplo. Por exemplo, serão ou não serão aprovadas? Quanto tempo? Então, existe aí uma série de coisas importantes, mas que estão demandando que se façam estimativas, isto é, o que é mais provável. E aí nós vamos, então, calibrando isso e vamos chegar a um número bem preciso, de novo, uma estimativa, né? Mas bem precisa, bem provavelmente o que vai acontecer no ano. Mas é uma estimativa. Pode mudar um pouco para lá, para cá, mas pelo menos as hipóteses são sólidas. Isso vai acontecer até sexta-feira, então é lícito supor que na semana que vem tem medida concreta. Semana que vem, aí nós começamos a trabalhar para fazer as medidas concretas, porque nós já temos o número, nós já temos o diagnóstico, aí nós podemos começar a trabalhar. Me fala rapidinho aqui com o senhor. A inflação volta ao centro da meta em 2017, 2018 ou vai demorar mais tempo? Esperamos que volte o mais rápido possível, né? Isso é o papel do Banco Central. Ontem
anunciamos aí William Goldfein, que vai ser sabatinado e aprovado pelo Senado, esperamos que aprovado, né? E a partir daí, então, vai se começar o trabalho. Agora, a inflação já dá sinais de arrefecimento e eu acredito que com a situação fiscal do país tendo um ajuste correto e fazendo com que as despesas públicas comecem a diminuir e a confiança também na situação fiscal do país aumente, isto faz com que também a inflação possa cair mais rápido, na medida em que diminui a injeção de dinheiro do gasto público na economia. Essa convergência para o centro da meta, que é de 4,5%, ela vai acontecer no ano que vem ou vai demorar mais um pouquinho? Isso aí, vamos aguardar mais alguns meses. Não dá para falar ainda. Para ter noção de qual é este efeito nas expectativas e na própria inflação corrente nos próximos meses. O senhor defende um teto para as despesas públicas? Estabelecer um teto no Congresso para as despesas públicas? Isto é uma boa possibilidade. Eu gosto dessa alternativa. Por quê? Porque ela é constitucional e ela já harmoniza todas as demais vinculações constitucionais. Uma sinalização de médio e longo prazo. Exatamente. Boa, né? Bom, primeiro, por exemplo, quanto vai investir em saúde, quanto vai investir em educação, etc., que hoje, muitas vezes, essas medidas não conversam entre si. Então, nós vamos dizer, isto, por exemplo, é uma alternativa, o Congresso é que vai decidir, pode ser um percentual das despesas, por exemplo, totais do governo. Isso é a primeira coisa. Então, você harmoniza todo o processo. Segundo, isso que você falou. Isso dá uma sinalização de médio e longo prazo, isso faz com que todos passem a ter segurança de que as finanças do Estado brasileiro, do governo brasileiro, são sustentáveis. Desvinculação de gastos obrigatórios, flexibilizar os gastos em saúde e educação, o senhor é a favor? Eu acho que ele tem que estar submetido, mesmo que seja mantido, eles têm que estar submetidos a uma regra de teto geral, exatamente para fazer com que o que é mais importante, que é a solvência, isto é, a capacidade do governo de se financiar e a economia de crescer, seja preservado. Porque, no fundo, o que é importante é a geração de emprego e renda. Quando, então, a economia vai voltar a crescer e o desemprego vai parar de cair? Nos próximos trimestres. Vai depender muito da eficiência de todas essas medidas, do efeito das aprovações no Congresso, da rapidez disso tudo e das expectativas de todas as pessoas de acreditar nessas medidas. Vai depender muito, portanto, da velocidade de aprovação de tudo isso e de como toda a população vai passar a acreditar de que vai funcionar mesmo, como já aconteceu. Se o Congresso apoiar, a economia volta a crescer mais rápido. É isso. A recessão está muito forte, a inflação está alta, mas está caindo. Tem possibilidade de queda dos juros até o final do ano? Começar a cair? Eu não gosto de opinar sobre o Banco Central. Apesar de ser um especialista? Exatamente porque eu já fui presidente do Banco Central e agora, como ministro da Fazenda, eu não quero botar nenhum tipo de constrangimento ou pressão indevida no Banco Central. Acho que o Banco Central está bem qualificado, é um grupo técnico excelente, não só os atuais como futuros. Eu gosto muito daquela equipe toda e eles são perfeitamente qualificados para tomar a decisão certa. Ministro, muitos críticos da política econômica do governo anterior diziam que os problemas começaram em 2008 e 2009, já no governo Lula. Na época, o senhor era presidente do Banco Central. Outros dizem que não, que a atual crise ela é uma herança do governo Dilma, que errou na dosagem econômica, errou em várias medidas que tomou. A atual crise econômica, ela teve origem no governo Lula ou no governo Dilma? É uma situação que é um pouquinho mais complexa do que essa. As medidas tomadas em 2008 para reaquecer a economia foram corretas e bem-sucedidas, foram consideradas, inclusive, por órgãos internacionais, multilaterais, o próprio FMI, como um modelo a ser seguido por país em crise. Então, as ações foram muito bem tomadas em 2008 e em 2009 e o Brasil cresceu bastante e chegamos a 2010, inclusive, a crescer 7,5% ao ano. Então, foi muito bem sucedido. Agora,
possivelmente existem algumas medidas de incentivo fiscal que foram corretamente tomadas naquele período, que, olhando retrospectivamente, poderiam ter sido já retiradas gradualmente durante o ano de 2010, como foi feito na política monetária do Banco Central. O Banco Central, em 2010, ele já retirou os compulsórios, já começou a subir os juros, o Banco Central já normalizou toda a parte monetária e cambial. Por quê? Porque a economia já estava crescendo. Uma correção poderia ter começado, então, já no governo Lula. A questão toda é que era ali, digamos assim, que não era tão claro. Retrospectivamente, olhando para trás, aquela engenharia de obra feita, né? Olhando para trás, fala, não, a parte fiscal poderia ter feito igual foi feito no Banco Central. Mas ainda era uma recuperação de crédito. Agora, claramente, a partir daí, de fato, houve muito exagero e aí sim... A partir de 2011, a governo partir de Dilma, 2011. Qual foi o principal erro que o Brasil cometeu, ministro, para a gente viver uma crise econômica tão aguda? Dois erros, principalmente. Primeiro, excesso de gasto público. E, em consequência, incerteza que foi crescendo na economia. Segundo, intervenção em preços, intervenção na economia. Segurar reajuste da gasolina, preço de energia. Eletricidade, até hoje tem problema no setor elétrico. E isso tudo gerou um efeito de contaminação, porque é normal, as pessoas se assustam. Eu me lembro de uma reunião que eu tive com um grande investidor internacional, dos grandes do mundo, que investe em companhias diversas e etc. E ele falou, não, eu não vou parar os meus investimentos no Brasil. E investimento em produção, que gera emprego, etc. Eu falei, mas por quê? Ele disse, não. O governo está controlando preços, então daqui a pouco ele está controlando o preço da Coca-Cola. Eu falei, não, peraí. Não está se falando em controlar preço de refrigerante ou de comida ou de tecido. Houve, de fato, a intervenção em preço de gasolina. Mas ele, eu não sei, governo que começa a intervir em preço, então essa insegurança se espalhou. Então esse que foi o problema. Quer dizer, todo mundo não sabia onde é que aquilo ia parar, então gerou uma preocupação geral, a economia começou a ir para baixo, e aí as vendas caíram, aí as companhias começaram a demitir, os investimentos caíram. Foi o grande erro da presidente Dilma. Sim. O senhor descarta concorrer à presidência em 2018? Eu já respondi essa questão, que eu sou candidato a fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda hoje. Mas a pergunta é outra, se descarta concorrer em 2018? Eu não estou pensando nesse assunto. Como é que o senhor responde à crítica de setores da esquerda e do PT de que o atual governo, do qual o senhor está participando, chegou ao poder por meio de um golpe? O meu entendimento é de que foram obedecidos pressupostos constitucionais por instituições que têm poderes constitucionais para fazê-lo. Então, é um governo legítimo. Né? Você pode discordar. Não, foi injusto. Você pode discordar da decisão de um tribunal. O tribunal tomou uma decisão, você fala, não devia. Cada um tem direito à sua opinião. Agora, os juízes têm poder constitucional para isso. Então, eles estão lá para fazer isso e estão exercendo o seu poder constitucional e estão fazendo, portanto, constitucionalmente e, portanto, não configuram a quebra do Estado de Direito, muito pelo contrário. Estamos acabando aqui a entrevista para registro histórico, ministro. Há uma informação de que em dezembro o Lula teria convencido o senhor a aceitar ser ministro da Fazenda da Dilma. Isso de fato aconteceu? O senhor poderia ter sido ministro da Dilma já em dezembro, substituindo Joaquim Levy? Olha, eu prefiro não revelar conversas que foram conversas privadas, que foram conversas que, sendo privadas, não foram públicas. Eu prefiro respeitar as pessoas, que é uma das minhas características, de respeitar a todas as pessoas, políticas ou não. Tradução, sim. Não. Ministro, última pergunta. Qual que é a sua avaliação sincera sobre os pontos positivos e negativos do governo Dilma? Eu acho que pontos negativos claramente foram relacionados a esse intervencionismo na economia, essa visão de um Estado que controla a vida das pessoas
do comércio, da indústria, dos trabalhadores, etc. Então, esse eu acredito que foi o problema maior. E, além do mais, houve também uma dificuldade política, não é, de um bom relacionamento, um bom trânsito constitucional, institucional, com os poderes legislativos, principalmente. Ponto positivo. Eu acho que existiu, de fato, uma preocupação social, não é, que já veio do governo do Lula, e que foi mantido pela presidente e isso, de fato, é algo que é uma coisa já estabelecida no Brasil hoje, que é a preocupação com o social, a preocupação, de fato, com garantir um padrão de vida mínimo para a população brasileira, e eu acho que isso é positivo. Uma última pergunta agora, de fato. O senhor é ministro da Fazenda, mas ela tem uma importância política grande. Qual que é a sua avaliação sobre a Operação Lava Jato, a importância dela para o Brasil? Acho muito importante. Acho que está mudando costumes e eu acredito que mostra a força das instituições brasileiras, né? Quando eu, meses atrás, falava no exterior dos problemas do Brasil, ou mesmo aqui no Brasil, eu dizia: o Brasil tem algumas forças institucionais muito grandes. O Brasil tem um judiciário independente, isso é o que significa juízes e promotores. O Brasil tem uma imprensa livre e independente, isso é muito importante. O Brasil tem eleições livres e regulares, isto é, o governador, o vereador, o prefeito, o deputado e o presidente da República tomam posse e as eleições são livres e regulares, né? E o Congresso também é soberano. Portanto, eu acho que são forças institucionais e que estão mostrando agora o seu efeito e que vão mostrar no futuro que são muito importantes, e isso é uma das razões que eu acredito muito no Brasil. Há muita queixa que a Lava Jato tem um efeito imediato negativo para a economia, porque afetou empresas importantes. Mas alguns também lembram que no futuro isso pode legar ao Brasil empresas com uma governança mais moderna, com mais compliance. O senhor acredita nisso? Acredito que o efeito no futuro será positivo. Evidentemente, tem questões de curto prazo que precisam ser resolvidas para essas empresas poderem continuar a trabalhar e produzir, independentemente da punição de eventuais culpados. Mas eu acho muito positivo, muito importante e fundamental para o futuro do país. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Então, das possibilidades e da opção de cada um. Agora, uma elevação temporária de impostos faria com que a dívida pública parasse de crescer num ritmo muito mais rápido. A ideia é o seguinte: se não houver nenhum imposto, as despesas têm que ser cortadas mais profundamente, isto é, as despesas públicas. Então, em tese, é possível não ter o aumento de imposto, mas aí os cortes são importantes. E aí nós estamos fazendo cortes de todos os tipos do governo. A gente já está em recessão, né? Não é tão fácil cortar assim, e a arrecadação está caindo. Exatamente. Então é esse o problema. Apesar de que nós achamos que no momento em que a economia começa a recuperar a confiança. Por quê? Porque o governo está tomando as medidas necessárias, porque as contas públicas começam a ter uma outra dinâmica, isto é, começam a evoluir de uma forma diferente. A dívida, em resumo, começa a diminuir o crescimento, começa a crescer mais devagar, e de repente a dívida vai parar de crescer e todo mundo pode ver isto. O que acontece? O nível de confiança aumenta. Então seria melhor elevar o imposto para fazer isso mais rápido? O nível de confiança aumentando, eu já tenho hoje mesmo, só com essa expectativa, eu já começo a encontrar comerciantes, desde uma pessoa que tem uma loja no interior do Ceará, que estava me dizendo isso hoje, que um parente dele tem uma loja na cidade do interior, até grandes redes de varejo começam a me dizer. As pessoas começam a ir mais à loja. As vendas estão começando devagar, mas você já vê muito mais disposição de comprar, o que significa que as pessoas estão começando a reagir. CPMF será uma decisão sua e do presidente Temer? Sim, e do Congresso. Haverá votos no Congresso para aprovar uma medida dessa, se for necessário? Isso aí é o que nós vamos ver. Vamos ter que negociar com o Congresso, se for necessário. E, de novo, nós vamos apresentar as alternativas. Podemos não aumentar imposto nenhum, não tem problema, desde que os cortes de despesas sejam aqueles.
E o que é importante é apresentar para o Congresso, e aqui, e para você, e para a sociedade, qual é a realidade. Porque o que é importante hoje é dizer a verdade. Ministro, por que o governo está demorando a anunciar as medidas? O mercado financeiro está muito ansioso. O senhor fala que vai devagar porque está com pressa, não sei, a frase é mais ou menos assim, mas já há uma certa ansiedade. Por que não anunciar logo de uma vez? É natural a ansiedade do mercado. O mercado funciona no dia a dia, apostando e etc. Então, é normal esta ansiedade, né? Eu trabalhei no setor privado muitos anos, então conheço muito bem, né? Dirigia instituições que tinham mesas de operações e os operadores eram nervosos, queriam saber. Mas isso não pode direcionar medidas de profundidade como as que nós estamos discutindo aqui. São medidas que impactam a economia, impactam as pessoas, impactam o país como um todo. Então, isso precisa ser estudado. Por exemplo, quais são as medidas? Nós precisamos, em primeiro lugar, saber qual é o tamanho do problema. Qual do é o buraco do nas buraco. contas públicas. Então, nós estamos fazendo conta. Esperamos que até sexta-feira, não tenho segurança que até sexta-feira nós vamos ter o tamanho disso. A partir daí, nós vamos começar a propor as medidas. Mas, primeiro, você tem que fazer o diagnóstico. Se está doente, vai olhar primeiro o que é antes de tomar remédio. No domingo eu tive uma informação muito boa de que esse buraco estava girando entre 134 bilhões e 136 e que poderia chegar a 150 bilhões de reais. É uma faixa que faz sentido? É uma faixa razoável, de novo. São estimativas ainda, essas que você ouviu eram estimativas, porque existe muita coisa que ainda não dá para saber. Por exemplo, qual será o total de impostos a ser pago por aqueles que vão legalizar, que vão repatriar recursos que tem no exterior? Por exemplo, vamos ou não vamos apresentar algumas medidas que vão já fazer efeito esse ano? Serão ou não serão aprovadas? De elevação de impostos, por exemplo. Por exemplo, serão ou não serão aprovadas? Quanto tempo? Então, existe aí uma série de coisas importantes, mas que estão demandando que se façam estimativas, isto é, o que é mais provável. E aí nós vamos, então, calibrando isso e vamos chegar a um número. Olá, o SBT entrevista hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, obrigado por nos dar essa entrevista. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer grande também estar falando mais uma vez com você aqui. Obrigado, ministro. Vou começar falando de um assunto que interessa muito para o telespectador do SBT, que é a questão da Previdência. Interessa aos brasileiros, né? O senhor defende, ministro, acha que seria um bom parâmetro se estabelecer uma idade mínima igual para homens e mulheres e essa idade ser 65 anos? Olha, nós estamos estudando ainda esse assunto com uma coisa em mente, que é importante que todos tenhamos isso bem presente. É o fato de que, mais importante ainda do que quando exatamente vai ser o início do pagamento da aposentadoria, é muito importante que o aposentado ou quem está contribuindo hoje tenha a segurança de que vai receber a aposentadoria e que será naqueles valores, etc. Então, é muito importante que a Previdência Social seja financiada e tenha condições de, no longo prazo, cumprir as suas obrigações. Tem que fazer a reforma hoje para não ter calote na aposentadoria no futuro. Exatamente. É isso. Você colocou de uma forma clara. Nós já temos alguns estados que já estão com alguns problemas. Nós já temos muitos países que já vimos onde a Previdência não conseguia cumprir as suas obrigações de pagar as aposentadorias, e o que nós precisamos é garantir que sejam regras razoáveis, justas, e que todos os trabalhadores, todos os contribuintes fiquem seguros de que vão receber a sua aposentadoria decente e justa. A expectativa de vida está aumentando. Ter uma idade mínima é importante? Idade mínima é muito importante, exatamente pela questão que você coloca, né? Cada vez mais existem pessoas que se aposentam relativamente cedo e que depois ficam um período muito longo aposentado, que é ótimo, que a expectativa de vida aumente, né? Mas eu tenho, por exemplo, conhecidos ou conhecidas que já estão tendo mais tempo de aposentado do que trabalhado. Então é importante que tudo isso seja levado em conta. Mesmas regras para homens e mulheres?
Isso aí nós estamos estudando ainda dentro, inclusive, dessas questões de expectativa de Mas vida. é o ideal, né? Seria, a maior parte dos países está caminhando para essa direção. Seria o hoje. ideal, mas está discutindo. Ministro, no Brasil os mais pobres começam a trabalhar mais cedo, né? Uma questão que se faz de crítica a estabelecer uma idade mínima é que ela pode penalizar os mais pobres. Quem começar, por exemplo, a trabalhar com 15, 16 anos, se fixar uma idade mínima de 60 anos, vai trabalhar 45, 44 anos. Se for 65, são 50 anos. É possível que haja uma combinação de idade mínima com um tempo de contribuição maior do que o que existe hoje? Olha, tudo isso é uma possibilidade, quer dizer, tem vantagens e desvantagens, tudo isso, né? Evidentemente que sempre se pode colocar regras, eu estou falando teoricamente, sempre se pode colocar regras que um tempo de contribuição maior possa ter um resultado que seja, leve isso em conta. Em resumo, tudo isso é importante que seja justo, que é o que você está colocando. É justo? Não é justo, a pessoa trabalhou mais. O que é importante, de novo, é que a Previdência consiga pagar. E não penalize os mais pobres. Essa E não preocupação. penaliza os mais pobres, certamente. E aí, pelo que eu entendi, ou seja, o benefício pode ser proporcional ao tempo que contribuiu. Contribuiu mais tempo, um benefício maior. Contribuiu menos tempo, um benefício menor. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora, nós estamos aqui com inclusive um grupo de trabalho envolvendo centrais sindicais e depois o Congresso e etc., e o governo, exatamente para nós chegarmos a uma visão que contempla o ponto de vista de todos, mas com um objetivo, que a Previdência Social tenha a capacidade de cumprir as suas obrigações. O senhor falou nessa semana uma coisa importante, diferenciou direito adquirido de expectativa de direito. Hoje a regra para o trabalhador que vai se aposentar pela Previdência Privada é que o homem contribua durante 35 anos, a mulher durante 30 anos. Se ele contribuiu durante 35 anos, mas ainda não pediu a aposentadoria, ele já está com o direito adquirido. Eu, que ainda não contribuí durante 35 anos, não tenho direito adquirido. Eu tenho uma expectativa de direito. Exatamente. A reforma, ela tem que atingir quem tem expectativa de direito. Exatamente. É isso que vai acontecer. É isso. Essa é a minha opinião. E acredito que é o que deve prevalecer. Né? Mas, de novo, não tem ainda uma proposta finalizada, acordada. A primeira reunião desse grupo de trabalho, na realidade, foi hoje. Portanto, estamos no início do processo, esperamos em 30 dias ter uma proposta. Essa ideia de valer só para quem ingressar no mercado de trabalho a partir de hoje, na sua opinião, não resolverá o problema do ponto de vista financeiro no futuro? Não, a questão financeira da Previdência, não. Evidentemente, é melhor, não é? É uma coisa um pouco mais generosa, porque não preocupa ninguém que já está trabalhando. Agora, por outro lado, é algo que vai fazer efeito daqui a tanto tempo que até lá a Previdência já terá tido problema financeiro. Para quem está com 60 anos e eventualmente haja uma mudança nessa expectativa de direito, como é que o mercado de trabalho vai absorver alguém que está nessa idade? Não é difícil? Certamente é mais difícil, mas 70 anos é uma idade superior a qualquer idade, né, mínima colocada dentro do que é prática hoje na maioria dos países. Existem alguns países que têm idade até de 67 anos, aqueles países que têm uma expectativa de vida maior, né, do que países como o Brasil. Mas 65 normalmente é a norma para o qual está se caminhando nos diversos países. Mas, seria um bom parâmetro para o Brasil? Aparentemente, sim, é a norma da maioria dos países hoje. Em relação ao tempo de contribuição, ministro, para encerrar esse capítulo da Previdência, um tempo de contribuição de 40 a 43 anos faz mais sentido do ponto de vista atuarial? Seria uma faixa na qual o governo está pensando em trabalhar? É uma faixa que, de novo, tem sido usada em muitos países. Por que eu estou colocando isso, Kenneth? Por uma razão muito simples. Nós não temos uma proposta. Então, o que nós temos são linhas, diretrizes. Diretrizes gerais e baseada na experiência de outros países que têm uma previdência social consolidada, bem-sucedida, em que a população está muito satisfeita com ela, mas que também é financiável. E isso é uma coisa que nós precisamos levar essa mensagem, de fato, para a população. Você tem que olhar também
as finanças da Previdência, saber até que ponto o déficit da Previdência está crescendo de maneira que pode ameaçar o futuro da própria Previdência. Então é muito importante que todos olhemos tudo e é nosso dever de homens públicos levar a mensagem, levar as informações para você que está nos olhando, saber do que se trata e por que nós estamos discutindo isso. Como esse assunto da Previdência estava muito fácil, vamos para o mais difícil agora, que é o da CPMF. Dois colegas de ministério do senhor, o Gedel Vieira Lima, da Articulação Política, e o Romero Jucá, do Planejamento, falaram, não, CPMF ainda não, demonstraram resistências. O senhor falou que, se necessário, proporia uma CPMF. A gente está vendo um quadro de um buraco nas contas públicas muito grave. Há quase um consenso entre os economistas, ministro, e o senhor fazia artigos lá na Folha de São Paulo, e eu me lembro do que o senhor escrevia, ou seja, dá para sair dessa crise só cortando gastos ou a gente vai ter que elevar impostos, ainda que temporariamente? Se necessário. Quer dizer, os ministros têm razão de que o CPMF é algo que tem efeitos que não são muito positivos na economia. Qualquer aumento de imposto, na realidade, tem efeitos que hoje no Brasil já não são totalmente positivos, tem custos importantes. Então, idealmente, não tem imposto nenhum. Tá. Em dito isso, o que acontece? Nós precisamos cobrir o déficit público, diminuir o déficit público e fazer com que a dívida pública pare de crescer. Porque é a mesma coisa na vida de cada um, na sua, telespectador, na minha. Se nós começamos a gastar muito mais do que ganhamos, a nossa dívida vai subindo, uma hora tem problema. Então nós vamos ter que... Agora, se nós vamos cortar uma diversão, um cinema, ou se vamos ter que cortar alguma coisa mais séria, ou se vamos trabalhar mais para aumentar a nossa receita, o nosso salário, isso aí é uma questão bem preciso, de novo, uma estimativa, né? Mas bem precisa, bem provavelmente o que vai acontecer no ano. Mas é uma estimativa. Pode mudar um pouco para lá, para cá, mas pelo menos as hipóteses são sólidas. Isso vai acontecer até sexta-feira, então é lícito supor que na semana que vem tem medida concreta. Semana que vem, aí nós começamos a trabalhar para fazer as medidas concretas, porque nós já temos o número, nós já temos o diagnóstico, aí nós podemos começar a trabalhar. Me fala rapidinho aqui com o senhor. A inflação volta ao centro da meta em 2017, 2018 ou vai demorar mais tempo? Esperamos que volte o mais rápido possível, né? Isso é o papel do Banco Central. Ontem anunciamos aí o William Goldfein, que vai ser sabatinado e aprovado pelo Senado, esperamos que aprovado, né? E a partir daí, então, vai se começar o trabalho. Agora, a inflação já dá sinais de arrefecimento e eu acredito que com a situação fiscal do país, tendo um ajuste correto e fazendo com que as despesas públicas comecem a diminuir e a confiança também na situação fiscal do país aumente, isto faz com que também a inflação possa cair mais rápido, na medida em que diminui a injeção de dinheiro do gasto público na economia. Essa convergência para o centro da meta, que é de 4,5%, ela vai acontecer no ano que vem ou vai demorar mais um pouquinho? Isso aí, vamos aguardar mais alguns meses. Não dá para falar ainda. Para ter noção de qual é este efeito nas expectativas e na própria inflação corrente nos próximos meses. O senhor defende um teto para as despesas públicas? Estabelecer um teto no Congresso para as despesas públicas? Isto é uma boa possibilidade. Eu gosto dessa alternativa. Por quê? Porque ela é constitucional e ela já harmoniza todas as demais vinculações constitucionais. Uma sinalização de médio e longo prazo. Exatamente. Boa, né? Bom, primeiro, por exemplo, quanto vai investir em saúde, quanto vai investir em educação, etc., que hoje, muitas vezes, essas medidas não conversam entre si. Então, nós vamos dizer, isto, por exemplo, é uma alternativa, o Congresso é que vai decidir, pode ser um percentual das despesas, por exemplo, totais do governo. Isso é a primeira coisa. Então, você harmoniza todo o processo. Segundo, isso que você falou. Isso dá uma sinalização de médio e longo prazo, isso faz com que todos passem a ter segurança de que as finanças do Estado brasileiro, do governo brasileiro, são sustentáveis. Desvinculação de gastos obrigatórios, flexibilizar os gastos em saúde e educação, o senhor é a favor? Eu
acho que ele tem que estar submetido, mesmo que seja mantido, eles têm que estar submetidos a uma regra de teto geral, exatamente para fazer com que o que é mais importante, que é a solvência, isto é, a capacidade do governo de se financiar e a economia de crescer, seja preservado. Porque, no fundo, o que é importante é a geração de emprego e renda. Quando, então, a economia vai voltar a crescer e o desemprego vai parar de cair? Nos próximos trimestres. Vai depender muito da eficiência de todas essas medidas, do efeito das aprovações no Congresso, da rapidez disso tudo e das expectativas de todas as pessoas de acreditar nessas medidas. Vai depender muito, portanto, da velocidade de aprovação de tudo isso e de como toda a população vai passar a acreditar de que vai funcionar mesmo, como já aconteceu. Se o Congresso apoiar, a economia volta a crescer mais rápido. É isso. A recessão está muito forte, a inflação está alta, mas está caindo. Tem possibilidade de queda dos juros até o final do ano? Começar a cair? Eu não gosto de opinar sobre o Banco Central. Apesar de ser um especialista? Exatamente porque eu já fui presidente do Banco Central e agora, como ministro da Fazenda, eu não quero botar nenhum tipo de constrangimento ou pressão indevida no Banco Central. Acho que o Banco Central está bem qualificado, é um grupo técnico excelente, não só os atuais como futuros. Eu gosto muito daquela equipe toda e eles são perfeitamente qualificados para tomar a decisão certa. Ministro, muitos críticos da política econômica do governo anterior diziam que os problemas começaram em 2008 e 2009, já no governo Lula. Na época, o senhor era presidente do Banco Central. Outros dizem que não, que a atual crise ela é uma herança do governo Dilma, que errou na dosagem econômica, errou em várias medidas que tomou. A atual crise econômica, ela teve origem no governo Lula ou no governo Dilma? É uma situação que é um pouquinho mais complexa do que essa. As medidas tomadas em 2008 para reaquecer a economia foram corretas e bem-sucedidas, foram consideradas, inclusive, por órgãos internacionais, multilaterais, o próprio FMI, como um modelo a ser seguido por país em crise. Então, as ações foram muito bem tomadas em 2008 e em 2009 e o Brasil cresceu bastante e chegamos a 2010, inclusive, a crescer 7,5% ao ano. Então, foi muito bem sucedido. Agora, possivelmente, existem algumas medidas de incentivo fiscal que foram corretamente tomadas naquele período que, olhando retrospectivamente, poderiam ter sido já retiradas gradualmente durante o ano de 2010, como foi feito na política monetária do Banco Central. O Banco Central, em 2010, ele já retirou os compulsórios, já começou a subir os juros, o Banco Central já normalizou toda a parte monetária e cambial. Por quê? Porque a economia já estava crescendo. Uma correção poderia ter começado, então, já no governo Lula. A questão toda é que era ali, digamos assim, que não era tão claro. Retrospectivamente, olhando para trás, aquela engenharia de obra feita, né? Olhando para trás, fala, não, a parte fiscal poderia ter feito igual foi feito no Banco Central. Mas ainda era uma recuperação de crise. Agora, claramente, a partir daí, de fato, houve muito exagero e aí sim... A partir de 2011, governo Dilma, 2011. Qual foi o principal erro que o Brasil cometeu, ministro, para a gente viver uma crise econômica tão aguda? 2 erros, principalmente. Primeiro, excesso de gasto público. E, em consequência, incerteza que foi crescendo na economia. Segundo, intervenção em preços, intervenção na economia. Segurar reajuste da gasolina, preço de energia. Eletricidade, até hoje tem problema no setor elétrico. E isso tudo gerou um efeito de contaminação, porque é normal, as pessoas se assustam. Eu me lembro de uma reunião que eu tive com um grande investidor internacional, dos grandes do mundo, que investe em companhias diversas e etc. E ele falou, não, eu não vou parar os meus investimentos no Brasil. Investimento em produção, que gera emprego, etc. Eu falei, mas por quê? Ele disse, não.
o governo está controlando preços, então daqui a pouco ele está controlando o preço da Coca-Cola. Eu falei, não, espera aí, não está se falando em controlar preço de refrigerante ou de comida ou de tecido. Houve, de fato, a intervenção em preço de gasolina. Mas ele, eu não sei, governo que começa a intervir em preço, então essa insegurança se espalhou. Então esse que foi o problema. Quer dizer, todo mundo não sabia onde é que aquilo ia parar, então gerou uma preocupação geral, a economia começou a ir para baixo, e aí as vendas caíram, aí as companhias começaram a demitir, os investimentos caíram. Foi o grande erro da presidente Dilma. Sim. O senhor descarta concorrer à presidência em 2018? Eu já respondi essa questão, que eu sou candidato a fazer um bom trabalho no Ministério da Fazenda hoje. Mas a pergunta é outra, se descarta concorrer em 2018? Eu não estou pensando nesse assunto. Como é que o senhor responde à crítica de setores da esquerda e do PT de que o atual governo, do qual o senhor está participando, chegou ao poder por meio de um golpe? O meu entendimento é de que foram obedecidos pressupostos constitucionais por instituições que têm poderes constitucionais para fazê-lo. Então, é um governo legítimo. Né? Você pode discordar. Não, foi injusto. Você pode discordar da decisão de um tribunal. O tribunal tomou uma decisão, você fala, não devia. Cada um tem direito à sua opinião. Agora, os juízes têm poder constitucional para isso. Então, eles estão lá para fazer isso e estão exercendo o seu poder constitucional e estão fazendo, portanto, constitucionalmente,